Para mudar um pensamento negativo, gente, não adianta ficar só repetindo aí frases motivacionais, tá? É preciso agir, é preciso ter um passo a passo e realizar esse passo a passo aí de forma planejada, tá? E o que a gente deduz com isso? Que não basta só a gente ficar pensando positivo, né? É preciso a gente agir de forma coerente aí com esse novo pensamento que a gente vai começar a reestruturar hoje. Não sabe do que eu tô falando? Estamos aí, né, no terceiro passo, digamos assim, do desafio, né, deste mês. E se você não assistiu o primeiro e o segundo passo, um desafio onde a gente está trabalhando a nossa maneira de pensar, onde a gente está reformulando a nossa maneira de pensar para assim conseguir mudar nosso comportamento, eu vou deixar o link aqui embaixo dos dois vídeos, tá? Com o início desse desafio, com o início aí do seu processo. Então a gente está no terceiro passo, estamos na terceira semana e nesse vídeo a gente vai aprender, né, a criar pensamentos alternativos para aquelas crenças disfuncionais que a gente já começou a perceber, né? A gente já começou a identificar os pensamentos negativos que fazem a gente se comparar com o outro, que faz a gente se cobrar demais, né? Que nos cobra e nos coloca no papel de preciso ser perfeito, preciso fazer tudo da forma correta, que nos traz insegurança. Então, esse desafio, gente, ajuda você a reformular todos esses pensamentos aí, que as pessoas gostam de usar, né, de chamar de crenças limitantes, tá? Mas eu prefiro usar crenças disfuncionais, desadaptativas, negativas, enfim, use o nome, dê o nome aí que você preferir, tá? Então, logo, né, continuando aqui, logo a sensação de autoeficácia aí, ou seja, a crença de que você é capaz, né, ela vai se fortalecer, gente, quando você conquista as suas pequenas vitórias. Então imagine, né, que você pensa aí, eu não consigo falar em público. Para você conseguir desafiar esse pensamento, você precisa de duas coisas. Primeira coisa, um pensamento alternativo, que é o que eu te falei aqui no início do vídeo, que a gente vai aprender a criar, colocar em prática, tá? Então, um exemplo. Eu estou me preparando para a apresentação e eu posso até cometer alguns deslizes, mas é assim que eu aprendo. Percebe que é mais flexível do que eu não consigo me apresentar em público, vai ser um desastre a minha apresentação, é melhor eu desistir da apresentação? Percebe como este pensamento de, olha, tá, de fato eu tenho uma apresentação, eu posso cometer sim alguns deslizes, esquecer algumas falas, mas é assim que a gente aprende. Esse pensamento não te faz ter mais coragem, digamos assim, para ir lá e realizar a apresentação do que eu não consigo me apresentar em público? Percebe? Quando eu uso esse pensamento de eu não consigo me apresentar em público, talvez o meu comportamento seja de fato não ir a essa apresentação, dar uma desculpa, inventar uma dor de barriga qualquer e não ir. Mas com um pensamento alternativo, gente, o seu comportamento ele pode mudar, tá? E o segundo passo, né, é você ter uma ação coerente. Então, exemplo, eu vou lá e eu vou realizar a apresentação. Ou eu vou gravar um vídeo curto, né, falando sobre o tema que eu vou apresentar e eu vou enviar para um amigo e pedir aí para esse amigo um feedback, né? Enfim, você precisa criar esse pensamento alternativo e ter uma ação, uma atitude condizente com ele, tá? Porque quando você faz isso, você está fortalecendo a crença de que sim, de que você consegue dar um passo adiante, ok? Por isso, né, você precisa identificar um pensamento disfuncional, que é o desafio lá das outras semanas, tá? Das 2 semanas anteriores. E aí você vai criar um pensamento alternativo funcional e vai também definir aí uma microação coerente com esse novo pensamento e vai executar. Tá? Não adianta, como eu disse no início do vídeo, não adianta você criar os pensamentos, né, mais flexíveis, tentar aí se motivar se não há uma ação juntamente com esse pensamento alternativo, certo? E aí você aproveita, né, e registra depois como você se sentiu, né, ao fazer esse processo aí, ao criar esse novo pensamento e agir conforme ele. Então, coloque, analise também como é que eu me senti
que emoção me veio, sabe? Por quê? Porque é importante a gente aprender a reconhecer nossas emoções, faz parte do processo, tá certo? E agora, indo de fato para o desafio dessa semana, que é simples, mais transformador, o que você vai fazer, tá? Você vai criar um pensamento alternativo e você vai agir com base nele todos os dias, tá bom? Então, qual vai ser a sua tarefa diária desses próximos 7 dias? Você vai lá nas suas anotações do início desse desafio e você vai escolher um pensamento disfuncional que você identificou, tá? Lá nas etapas 1 e 2, ok? Se você não sabe, mais uma vez, do que eu tô falando, né? Que aulas são essas? Aqui embaixo eu deixo o link na descrição para você. Perfeito? E aí você vai criar um pensamento alternativo mais funcional. Então, um exemplo. Estou aprendendo a lidar com isso, né? Eu não preciso ser perfeito. Sabe para aquele pensamento de eu preciso ser perfeito, senão as pessoas vão perceber que eu sou uma fraude? A famosa síndrome do impostor? Então você pode colocar um pensamento alternativo. Olha, de fato eu ainda não domino esse tema. Eu ainda não sei lidar com esse desafio. Mas eu tô aprendendo. Mas eu não preciso ser perfeito. Até porque ninguém é perfeito, tá bom? E aí, logo em seguida, você vai definir uma microação, né, que faça sentido aí com esse novo pensamento. Então, nesse caso, pode ser, né, se expor um pouco, como, Gabriele, se exponha aquilo que você tem cobrado sua perfeição, né? E aí, sabe aquilo que a gente fala? Ah, quando eu tiver, eu faço. Quando isso acontecer, eu vou lá e faço. Você tá procrastinando e usando aquela desculpa, né? De eu ainda não tô pronto para fazer. Isso, né? Demonstra essa questão do perfeccionismo. Quando eu for perfeito, aí eu vou lá e faço. Então, digamos, não sei, que você, sei lá, vou dar um exemplo básico aqui, quer iniciar aí, começar a gravar vídeos na internet, né? E aí você fala, mas quando eu tiver o microfone perfeito, quando eu tiver a câmera perfeita, quando eu souber me expressar de forma magnífica, quando eu tiver a luz XYZ, né? E você vai aí nesse perfeccionismo e nunca faz. Então, o seu pensamento pode ser que você vai iniciar, que você não tem tudo que você gostaria de ter, mas que você vai iniciar com o que você tem. E qual pode ser sua microação? Você vai começar a gravar os seus vídeos, né? Você vai ir lá e postar o seu primeiro vídeo. Como eu disse, você pode pedir o feedback de um amigo, tá? Então, você vai criar microações conjuntamente com esse novo pensamento, tá? Não deixe de executar a ação. Imediatamente depois aí você registra lá no seu caderno ou no seu celular, não sei como é que você está fazendo essas tarefas, como é que você sentiu após realizar essa microação. Então foi lá, conseguiu postar seu primeiro vídeo? Registra como é que você se sentiu. Tá? Foi lá e conseguiu realizar sua primeira apresentação na faculdade, no trabalho? Como é que você se sentiu? Tá? E, gente, entenda, tá? É normal sentir medo aí do julgamento, né? É normal a gente ficar com os pensamentos, e se me criticarem, né? Também é muito comum você tentar procrastinar, como eu disse aqui, no sentido de, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, deixa chegar segunda-feira, aí eu faço. É normal, eu entendo, tá? Mas para você conseguir driblar isso, eu proponho, né, que você criou o pensamento, vai lá e age. Nem pensa, sabe? Só vai, tá bom? Faça aí essas microações de forma diária, que vai te ajudar também no processo, tá certo? E lembre-se, gente, a ação, ela ajuda no medo, né? Quanto menor o passo, mais fácil para começar, tá? E aos poucos aí você vai ganhando confiança. Então, não pensa em, nossa, eu vou dar um passo gigantesco. Não, vai aos poucos. Então, sei lá, se você quer começar a correr, não adianta você pensar, no primeiro dia de corrida eu vou correr 15K, 21K. Não tem como, precisa haver uma preparação. Então vai aos pouquinhos, né? Então, no meu primeiro dia de corrida, eu vou correr ali 1 minuto e vou parar. Gente, vocês vão saber do que eu tô falando. Se o seu desafio for esse, vocês vão entender que 1 minuto é um sufoco, mas é um passo, tá? Depois você vai perceber que você vai conseguir 2, 3, e aí você vai lá para o 5K, 10K, enfim. Tô dando um exemplo aqui de exercício para ficar claro que você não precisa
criar uma microação gigantesca, eu vou apresentar, eu tenho dificuldade de apresentar, de falar em público. E aí eu vou me apresentar para 1000 pessoas. Né? Entende? Não, eu vou ali e eu vou gravar um vídeo e eu vou mandar para os meus amigos avaliarem. Depois eu vou falar ali com 3, 5, 10 pessoas que seja. Percebe? Por quê? Porque isso te ajuda a ganhar confiança nos próximos passos, tá bom? E aí lembre-se do seguinte, tá? O seu cérebro, ele tá se moldando a cada nova ação. Então, por isso, continue, mesmo que você só dê um passinho pequeno, que é o que eu tô falando aqui, tá? Cada passo aí tá treinando o seu cérebro para você pensar diferente. Certo? Então, se você seguiu o desafio, né, e sentiu aquela pontada ali de medo, saiba que você já tá no caminho certo, gente. Por quê? Porque o medo é sinal de que você tá saindo aí da zona de conforto. Quem tá na zona de conforto, logo, não sente medo. Se você tá sentindo medo é porque você está saindo da zona de conforto, tá se colocando em movimento, certo? Curtiu esse vídeo? Então deixa seu like e compartilha ele com alguém que precisa realizar esse desafio aí junto com você, tá bom? Se você quiser se aprofundar, né, no link aqui da descrição, eu vou deixar, tá, o acesso para vocês do método Descomplique Seus Pensamentos, que lá tem exercícios aí da terapia cognitivo-comportamental para te ajudar a reestruturar e a modificar, né, a flexibilizar esses pensamentos negativos com, gente, 7 dicas, 7 estratégias aí que você vai poder praticá-las de forma prática, simples, diariamente, para mudar a forma como você pensa, tá certo, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!